Fala, amigo da Barcos Titã, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje eu vou dar aqui algumas noções básicas de navegação, né? Algumas dicas aqui para quando você começar a navegar a sua embarcação, algumas coisas, entrar em planeio, como você mexer no trim, como você verificar também as questões de curva e tudo mais, né? Para você conseguir navegar na sua embarcação de maneira mais prática, questão da direção, às vezes que está muito pesada, e tudo isso influi na navegação. Então bora dar uma olhada. Então, galerinha, vamos lá começar aqui o videozinho, falar aqui algumas noções básicas. Primeira coisa, para entrar em planeio, quando você vai começar a navegar. Então, vem para cá, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente for começar a navegar, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar, né? Tem que estar com corta-corrente, tudo mais, porque justamente eu com o motor ligado aqui, ó, liguei o motor. Caso de algum acidente, corta-corrente sai, o motor desliga, beleza? Tanto que você não consegue, ó, dar partida no motor, viu? Pita tudo porque tá sem o corta-corrente. E se você meter o corta-corrente aqui, ele funciona, beleza? Então, senta aqui, minha câmera. E a primeira coisa que você tem que entender na hora que você vai começar a navegar, o barco ele necessita decolar. Para ele decolar, meio que ele tem que vencer, a gente tem que vencer a água, digamos assim. Então o que é que acontece, né? Quando a gente vence, né, a gente entra em planeio, o barco ele vai ter um melhor desempenho e consumo tudo mais. Só que o que acontece? Para você entrar em planeio, se você tá com um trim muito alto, por exemplo, eu tô com um trim alto aqui. Quando eu acelero, a proa do barco, filma lá a proa, olha ali, a proa do barco levanta, ó, levanta e o barco não plana rápido. O que acontece? Planando, o barco tem que levantar a proa e na hora que ele levanta, pouco ele já baixa, entendeu? Então, primeira coisa que a gente faz? Para vencer, né, para entrar em planeio, a gente precisa de torque, precisa de velocidade. Então, baixa o trim, olha lá, o motor tá baixando o trim. Você baixa o trim, bota no mais baixo, pode pôr lá embaixo, o trim mais baixo possível da sua embarcação. E depois de você colocar o trim mais embaixo, não vai acelerando aos pouquinhos assim, ó, você engata. Aí se você for acelerando pouco, ó, o barco continua, ó, se eu acelerar só um pouquinho, devagarzinho, o barco não plana, entendeu? Então, o barco, como é que a gente faz? A gente acelera o barco o suficiente. Pode, dependendo do barco, você vai acelerar tudo e aí o barco vai planar. Quando ele planar, você vai reduzindo a aceleração, entendeu? Aqui eu vou fazer o barco planar. Fica filmando aqui, ó. O barco planar, eu que já tenho costume, eu acelero tudo. Rodando o trim. Entendeu? Então, para planar, você primeiramente acelera para o barco entrar na questão de planeio, beleza? Uma coisa que eu queria também falar para vocês da navegação, eu fiz até um vídeo zoeiro e o pessoal tudo tá reclamando. Gente, barco não tem freio, então não inventa esse negócio de você acelerar o barco. Ah, eu tenho que parar bem ali, eu cheguei perto, puxo o barco e engato uma reversão com força. Não inventa, não é assim que funciona para navegar, tá? Eu sei que a reversão auxilia, sim, você tá aqui, tô navegando, parei o barco, ou tô chegando meio perto, engato uma ré. Ele ajuda a parar, mas você sempre tem que ter noção que o barco, por exemplo, dependendo da velocidade, filma ali, lá pra frente. Quando eu parar de acelerar, eu vou falar e vocês vão ver o tanto que o barco vai pra frente. Ó, eu vou fazer uma aceleração de 30 milhas. Olha o tanto que o barco foi para frente. E geralmente o barco com cavalete, o meu tá com jack ali, que vocês estão vendo, que é aquela pecinha de metal ali, o alumínio, geralmente o barco com cavalete freia mais. Então o barco geralmente vocês conseguem ver que ele se desloca
mesmo que você chegue a uma velocidade amena, por exemplo, 30 milhas, você corte ele totalmente. Ele vai ter um deslocamento. Então sempre que você for parar, você for atracar em algum local, você tem que lembrar que a embarcação, ela não tem freio, entre aspas, porque não tem aquele negócio aqui que você está acelerando e aí você, ai meu Deus, freia o barco. Não tem. E não tem como você sair do vante pro ré, ó, na hora. Tá vendo como ele trava? Ó? Não tem como você fazer de uma vez só aqui, ó. Ó. Esse tempo que ele trava, que a engrenagem não deixa eu sair da aceleração total para reversão total, fazer uma frenagem de emergência, é o tempo que você colide, a embarcação tem algum problema, entendeu? Então sempre quando for parar a embarcação, noção. Ah, eu tô meio rápido e tal, tá ventando muito, alguma coisa, eu tô vendo já que eu vou ter dificuldade. Cara, desacelera antes. O que custa você desacelerar, engatar o barco, dar uma aceleradinha e ir devagarzinho pro local? Não tem problema nenhum, entendeu? Ó, vai assim, ó, encosta assim, ó, atraca nessa velocidade que eu tô, ó, 5 milhas, 5 nós, que é a velocidade que muitos canais obrigam você a passar navegando para não gerar onda, não atrapalhar outras embarcações. Faça isso na hora que for atracar, entendeu? Isso aí é uma dica boa de segurança para vocês. Outra coisa é a questão do Power Trim. Você que tem um sistema de Power Trim, como eu falei, você tem que baixar o trim para entrar em planeio. Mas quando a gente lembra do trim e da direção junto, trim e direção é uma coisa muito ligada. Você pega aqui o barco, ó, eu tô com a direção aqui. Caso eu comece a navegar com o trim mais baixo, ó, comece a navegar aqui, a direção automaticamente fica pesada, entendeu? Essa direção pesada, mesmo sendo hidráulica, não é para ser assim. Só o que acontece? Quando você levanta o trim do motor, quando o motor ele começa a se elevar, deixa eu desligar ele aqui. Quando o motor começa a levantar aqui, o que acontece? Vai se diminuindo o arrasto. Por isso o motor dá mais giro também quando a gente levanta o trim. Diminui o arrasto. Ao mesmo tempo também diminui o peso do motor para a direção. Então sim, a própria direção hidráulica, que é uma direção que não é para ficar pesada, ela fica com peso a mais quando você está com o trim lá embaixo. Então você que não sabe navegar de trim alto, é importante porque você força menos a direção. Você que tem direção mecânica, por exemplo, se o seu barco é pequeno, se está com o cabo de direção correto, não é para ficar muito pesado, a não ser que seja um motor muito grande, 150 para cima. Então, isso vai ser conta também do trim. Quando você está com o trim muito lá embaixo, muito motor enterrado, fica com esse peso a mais. E aí quando você levanta o trim, por exemplo, a direção começa a ficar melhor. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para finalizar, é a questão das curvas na embarcação. Você tem que conhecer muito bem a sua embarcação, porque dependendo da embarcação, olha aqui, por exemplo, essa aqui, filma lá na proa dela. Essa embarcação não é uma embarcação muito apropriada para curva. Olha o que acontece se eu acelerar curvado o barco. Olha isso. Olha o que acontece. O barco quase que em proa, né? Filma agora aqui a sua lateral aqui, ó. Fica filmando aí, ó. Olha como vai chegar próximo da água. Viu como chega próximo da água? Então, você tem que ter noção do quanto a sua embarcação pode fazer de curva e o quanto tem de segurança. O trim, direção e curva tá tudo ligado. Por exemplo, o meu motor tá baixo. Quando eu faço a aceleração, motor baixo gera muito torque, que é bom para entrar em planeio, mas força muito o barco na hora das curvas. E aí o meu barco, por exemplo, em vez dele fazer uma curva assim, ele faz a curva meio que querendo entrar dentro d'água. Então você tem que ter muita noção da hora da curva. Faça sempre curvas, por exemplo, num trim mais alto. Também nunca faça curva quando o seu barco está muito descolado d'água. Por exemplo, esse barco tem um top speed absurdo, quase 56 milhas com 115. Nunca faça curva próximo do top speed. Então, por exemplo, Lucas, eu tenho um barco que navega 40 milhas. Posso fazer uma curva a 30 e poucas? Pode, mas nunca navegue na capacidade máxima dele, fazer curva. Porque às vezes você não tem mão. Às vezes o barco, por exemplo, ele é tão agarrado na água que o que acontece? Se eu fizer uma curva aqui, eu vou jogar ela pra cima de mim. Se eu fizer uma curva aqui, olha o que acontece. Ela vem, vai querer cair em cima de mim, entendeu? Então, por quê? Você tem que ter essa noção da segurança.
Porque a gente tem um barco, quanto maior o barco, geralmente, ele mais é preso, mais é amarrado, mais ele tem capacidade de curva, às vezes, alguns barcos nossos, por exemplo. Então, se fazer uma curva muito forte, muito fechada, você tá pilotando, pode acontecer de você fazer a curva, faz a curva para cá, o barco trava e você cai do barco, entendeu? Isso pode acontecer. Então, na hora da curva, você tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa noção básica. Você verifica, por exemplo, uma VMAX nossa, você pode girar todo o volante que o barco trava e vai e não tem problema, beleza. Mas ao mesmo tempo que o barco consegue fazer a curva, às vezes você não consegue. Lógico, isso aqui é um barco de borda baixa, dá para cair do barco. Um barco de borda mais alta você não cai do barco. Mas tenha essa noção de curva. Então no começo, eu não tenho como, tipo assim, mostrar 100% a questão da curva para vocês, porque varia muito de barco para barco. Mas tome cuidado, tenha noção. Volante, ó, sempre segurar firme no volante. Porque às vezes eu tô com uma direção hidráulica. Se eu tivesse com uma direção mecânica, tô navegando aqui, se bater algum toco, por exemplo, numa direção mecânica simples, vai dar retorno e o volante sai da mão da pessoa. E nessa que sai da mão, a embarcação faz curva, você cai, quebra um cabo aqui, você perde a direção da embarcação. Por isso, ó, corta a corrente, entendeu? Muitas coisas você tem que ter noção. Eu não tô aqui vestido atrás de colete, até porque a gente tá aqui perto, mas também é muito importante você que quer testar o extremo da embarcação, não tem ninguém de apoio por perto, também tem que estar na vestimenta de colete, né? Meu colete tá aqui dentro, só para antes que alguém pergunte, você não tá aqui, tá, tá aqui, tá, galera? Eu só não tô trajado nele por questões de ficar melhor eu estar mostrando aqui para vocês a questão da filmagem, entendeu? Então, sempre tem essas noções básicas de navegação. Para entrar em planeio, você tem que acelerar o barco. Você vai notar que ele muda o desenvolvimento dele, ele começa a desenvolver mais velocidade quando ele está planando. E aí você retorna a manete. Trim, eu já fiz um vídeo de trim para vocês aprenderem a utilizar o power trim do motor de vocês. E justamente com isso, tome cuidado, aprenda o tanto que seu barco faz curva para você ter uma segurança, entendeu? Então, se gostou do vídeo, manda pro seu amigo, não se esquece, se inscreve no canal, comenta aí alguma ideia para eu estar trazendo aqui de navegação e tudo mais. Eu sei que eu trago poucos vídeos no barco aqui para vocês mostrando, mas logo eu vou trazer mais ainda, tá bom? Então vá com mais forte e vai de Titã!